Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Chegamos à 7ª exposição do livro de Jonas e à 4ª exposição do versículo 5 do capítulo 1. Na primeira parte do versículo 5, que nós estamos considerando, nós vimos que a reação daqueles marinheiros diante da tempestade enviada por Deus representa a trágica condição do mundo. Ali eles estavam cheios de medo da morte, sem recursos e, portanto, sem esperança de se salvarem da morte. E hoje nós avançaremos, após 3 sermões na primeira metade do versículo 5, nós avançaremos para a segunda metade. Tivemos 3 sermões na primeira metade, agora vamos para a segunda metade do versículo 5 do capítulo 1 de Jonas. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta em Jonas, capítulo 1, versículo 5, eu peço que você acompanhe a leitura. Eu vou ler na versão Almeida, revista atualizada. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Pai nosso, rogamos para que Tu tenhas misericórdia do Teu povo, rogamos para que Tu tenhas misericórdia daqueles que estão desviados, daqueles que estão em sono profundo, daqueles que estão começando a adormecer, Pai. Rogamos também por aqueles que estão afastados da Tua presença, que permanecem mortos em seus delitos e pecados. Lembro dessas pessoas essa noite, Pai, para que recebam a misericórdia que nós recebemos do Senhor em Cristo Jesus. Amém. A conjunção porém, na segunda metade do versículo 5, estabelece um contraste aqui entre a postura de Jonas e a dos marinheiros ímpios diante daquela tempestade mortal. Isso exige a nossa cuidadosa atenção. A Escritura estabelece bastante, demasiadamente, um contraste entre o povo de Deus e os ímpios. O crente, ele está sempre em contraposição, sempre em contradistinção ao ímpio. E a Bíblia muitas vezes os põe, crente e ímpio, lado a lado, para dar grande ênfase a essa contraposição. O crente, nós sabemos, é de um tipo diferente dos incrédulos. O crente é luz, o ímpio é trevas. O crente é filho de Deus, o ímpio é filho do diabo. O crente nasceu de novo, o ímpio está morto em seus delitos e pecados. O crente está na esfera de domínio do reino de Deus, o ímpio está na esfera de domínio do reino das trevas. O ímpio é dominado pelas obras da carne, o crente é dominado pelo fruto do Espírito, e etc. Poderíamos citar outros exemplos aqui. Essa é uma verdade básica e clara do cristianismo. Até mesmo uma pequena criança regenerada consegue entender isso daqui. Agora, aqui no versículo 5 de Jonas, nós temos um tipo de contraste distinto dos que vimos anteriormente, dos que eu acabei de mencionar aqui. E eu afirmo que esse daqui é um dos contrastes mais tristes entre o povo de Deus e os incrédulos de toda a Escritura. E é triste porque esse contraste aqui é um contraste em que o povo de Deus é colocado de modo negativo em relação aos incrédulos. Nós vimos isso inclusive na introdução desse versículo 5. Enquanto os marinheiros estão orando e lutando para sobreviver àquela tempestade, Jonas, surpreendentemente, está dormindo aqui. O fato de Jonas estar dormindo aqui nos ensina que é perfeitamente possível, e digo isso com temor e tremor, meus irmãos, que um crente que persevera em desobediência pode se tornar mais insensível espiritualmente do que os descrentes, ainda que as advertências de Deus sejam tão sonoras como os ventos e os trovões de uma tempestade. Observem, para ilustrar esse ponto aqui, Israel e a sua derrocada na antiga aliança.
Deus escolheu Israel dentre todas as nações, nós sabemos disso, não porque havia algo especial em Israel, e deu a Israel bênçãos singulares. Deus revelou a si mesmo Israel e cultivou um relacionamento com aquele povo, desenvolveu esse relacionamento ao longo da antiga aliança, por meio de uma aliança de amor que ele fez com esse povo. Só isso, Deus ter se revelado a esse povo, ter feito uma aliança com ele, já era um grande privilégio. Fosse isso pouco, Deus ainda deu um privilégio, acrescentou um privilégio extraordinário no seu relacionamento com Israel. Prometeu que o Messias, Jesus Cristo, Salvador do mundo, viria daquele povo. Apesar disso, apesar de Israel ter todos esses privilégios, Israel perseverou em desobedecer a Deus de muitas maneiras, ainda que as advertências de Deus fossem abundantes. E qual foi o resultado dessa obstinência, dessa desobediência obstinada de Israel? Quais foram os desdobramentos disso daí? O trágico resultado é exatamente o ponto que nós estamos estabelecendo aqui. Israel tornou-se pior do que os ímpios. Isso daí você pode conferir lá em Ezequiel capítulo 16, versículos 47 e 48. Ezequiel 16, 47 e 48. Ouça só o que diz a palavra de Deus. Você não apenas andou nos caminhos delas, se referindo às nações pagãs, e imitou as suas práticas repugnantes, mas em todos os seus caminhos, logo você se tornou mais depravada que elas. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Agora vai um pouco mais adiante, veja só o versículo 51, dando a mesma ênfase que nós lemos aqui nos versículos anteriores. Versículo 51 de Ezequiel 16. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas, e tem feito suas irmãs parecerem mais justas, dadas a todas as suas práticas repugnantes. Imagina só, os ímpios parecendo mais justos do que o povo de Deus que conhecia a sua vontade. No Novo Testamento, nós também temos uma notável ilustração desse princípio. Vejam a igreja de Corinto. Vocês conhecem muito bem essa igreja e todos os problemas que ela tinha. Aquela congregação plantada pelo apóstolo Paulo, o maior cristão de todos os tempos, e eles ouviram ali os ensinamentos rudimentares, elementares da palavra de Deus, pela boca do maior missionário de todos os tempos. Os coríntios, então, tinham conhecimento doutrinário e dons abundantes. Paulo vai dizer isso no primeiro capítulo da carta, se você quiser conferir depois. Logo ali nos 10 primeiros versículos ele menciona que não faltava nenhum dom para eles. Eles estavam enriquecidos com as bênçãos celestiais que foram otorgadas em Cristo Jesus. Mas aquela igreja insistia na impureza doutrinária e moral. E a tragédia resultante disso é que alguns deles se tornaram tão insensíveis espiritualmente a ponto deles descerem no nível mais baixo, no nível moral mais baixo do que os descrentes. Vocês se lembram do caso de um homem que estava tendo relações sexuais com a madrasta naquela igreja? Isso está escrito lá em 1 Coríntios 5:1. 1 Coríntios 5:1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Já era pública, já era conhecida. Olha só onde a insensibilidade deles os levou. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém entre vocês possuir a mulher do seu pai. Olha só que nível a insensibilidade espiritual colocou essa igreja de Corinto. Em conexão com esse ponto, eu lembro-me do caso de um homem viciado em drogas. Ele, estando no fundo do poço, decidiu seguir a Cristo. Foi batizado, foi discipulado, tornou-se conhecedor da Bíblia, memorizou as Escrituras, compartilhou com as pessoas e foi até enviado ao campo missionário. Ao longo dos anos, porém, ele foi ficando insensível espiritualmente. O coração dele foi se endurecendo, até que um dia, novamente, ele caiu nas drogas e abandonou a igreja. Então, o pastor dele decidiu ir buscá-lo na casa dele, numa tentativa
de convencê-lo a retornar aos caminhos do Senhor. Mas infelizmente o pastor dele não encontrou ele naquele dia. Para adicionar mais tristeza ao pastor que estava indo atrás da ovelha desgarrada, ele ouviu o pastor, a família dizer, implorar para aquele pastor que não desistisse daquele homem, porque só Deus poderia mudar a situação dele. Não havia ninguém debaixo do céu que poderia alterar a situação daquele homem, porque eles já haviam tentado de tudo. Olha só que contraste terrível esse daqui. Que contraste horroroso esse que está aqui, que eu estou ilustrando para os irmãos. Vocês conseguem ver aqui, nessa ilustração, os ímpios mais preocupados com questões espirituais do que aquele que conhece a palavra do Senhor, mas está obstinado no pecado. E esse é um grande alerta para todos nós, para mim e para você. Em que tipo de contraste você está em relação aos ímpios? A luz do seu cristianismo tem brilhado tão forte a ponto de denunciar as trevas do mundo? Ou são as trevas do mundo que estão mostrando que você pode estar numa escuridão mais densa do que os ímpios? É triste quando nós ouvimos alguém fazer o seguinte contraste: o mundo é assim, é assado, mas o crente, porém, faz isto e aquilo. Que tristeza quando nós, povo de Deus, somos colocados nessa condição, somos colocados nesse contraste. É lamentável quando os ímpios eles demonstram mais espiritualidade ao adorar falsos deuses e servir ao próximo, ao passo que alguns crentes sequer querem vir à igreja. Existem pessoas aqui, pastor Heike tem mencionado isso, que até hoje não voltaram à igreja após esse período pandêmico. Que bom que a igreja está lotada, mas tem pessoas que não retornaram, que conhecem a palavra do Senhor, mas que evitam vir à igreja. Novamente, meus irmãos, com sentimento de temor e tremor, eu digo que nós devemos nos acautelar de entrar nesse contraste vergonhoso. Não apenas nesse contraste extremo, de largar a igreja, abandonar, estar fora, mas em qualquer tipo de contraste que nos coloque negativamente em relação ao mundo. Em continuidade, o que eu me apresso para observar agora é que o sono de Jonas nos ensina que a insensibilidade espiritual produziu nele uma falsa paz. É curioso aqui, eu fiquei pensando, puxa, que coisa incomum, indiferente, o fato de Jonas conseguir dormir durante uma violenta tempestade que causou grande pânico até mesmo entre aqueles marinheiros experientes, bárbaros, acostumados com situações daquele tipo. É curioso o fato que Jonas consiga dormir numa situação daquela. Os ventos estavam uivando, o barco estava balançando, os relâmpagos estavam chicoteando no céu, os trovões estavam ribombando, os marinheiros chorando, jogando a carga para fora, mas Jonas está dormindo profundamente, diz o texto. E ele estava dormindo como um bebê ali, profundamente, enquanto fugia de Deus. Mas ele nem percebia que ele estava em perigo, que estava se aproximando uma tempestade sobrenatural por causa do pecado dele. E ele estava ali naquela falsa paz no pecado. Assim como Jonas, alguns, meus irmãos, alguns crentes estão desfrutando de falsa paz no pecado. Não apenas crentes, mas infelizmente crentes também. Mas isso para os ímpios já é uma realidade natural. Eles estão experimentando essa falsa paz. Eles têm inquietações, têm turbulências, mas eles acham que estão passando por alguma paz. Então, assim como Jonas, alguns estão desfrutando dessa falsa paz no pecado. Eles conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, apesar de estarem em desobediência a Deus. Observe aquele homem adulterando e dormindo em paz. Observe aquela mulher fornicando e dormindo em paz. Observe aquele homem viciado em pornografia e dormindo em paz. Observe aquele homem que abandonou a esposa dormindo em paz. Observem todas essas pessoas dormindo o sono da falsa paz no pecado. Essa é a sua condição, meu irmão, meu amigo. Não acredite que pelo fato de você estar escondido em algum porão
Deus não pode te encontrar. Não caia no erro de desfrutar dessa falsa paz. Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele vai te encontrar. Deus exigirá, mais cedo ou mais tarde, que os descrentes prestem contas dos seus pecados, e Ele vai exigir também que o seu povo preste contas da sua desobediência, se arrependa dos seus pecados igualmente. Deus age tanto no mundo quanto na igreja, e a qualquer momento Ele pode enviar uma tempestade terrível para parar a nossa desobediência, para parar a desobediência daqueles que persistem no pecado. Agora, a questão importante aqui é: como Jonas foi parar no porão daquele navio em profundo sono? Como aquele profeta notável, um homem de íntima relação com Deus, um canal de bênçãos para Israel, foi parar naquela lamentável condição? A razão de Jonas ter ido parar naquela lamentável condição, naquele estado de profundo sono, foi porque ele rejeitou a palavra do Senhor que veio a ele lá no versículo 1, que nós examinamos logo no início dessas exposições em fevereiro. Versículo 1 diz, olhem na sua Bíblia: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Da mesma maneira, meus irmãos, todo desvio da igreja para uma condição de sono profundo começa com a rejeição da palavra de Deus. A rejeição à autoridade da Bíblia prenuncia o adormecimento da igreja. A igreja que rejeita a palavra de Deus, que deixa de confiar na palavra de Deus, ela vai parar num estado de sono profundo. A princípio, pode até parecer que tudo está indo muito bem, que está tudo em paz, que o mar está calmo, que a maré está a favor, mas o que se segue certamente é um estado de sono profundo. Observe o atual estado da igreja na Europa, o berço da reforma protestante e um dos primeiros continentes a ser evangelizado. O que nós temos ali é uma igreja fracassada, insípida, dormindo profundamente, porque deixou de confiar na palavra de Deus, mesmo ele tendo operado maravilhas ali naquele continente. E a grande responsável desse afastamento, desse sono profundo, dessa rejeição sistêmica da igreja europeia à palavra de Deus é a teologia liberal. A teologia liberal é responsável por esse adormecimento da igreja europeia. Como resultado desse liberalismo teológico, denominações históricas abriram as portas para ecumenismo, feminismo, teologia gay, e assim elas começaram ao longo dos anos a sofrer um esvaziamento em massa. Hoje a igreja europeia, reitero, está em sono profundo. Esse triste quadro me faz lembrar de uma conversa que eu tive com o pastor Heiker sobre uma visita de apoio que ele fez às igrejas batistas italianas em 2016. Naquela ocasião ele pregou em cidades como Pistoia, Casorate Primo, Milão, Roma e Florença. E a situação geral das igrejas, segundo o pastor Heiker me informou nessa conversa, é de franca decadência. Aqui são palavras dele. Franca decadência. A situação geral é essa. O pastor Heiker também morou em Londres, visitou a Alemanha, então conheceu a situação daquelas igrejas ali. E isso daqui, pastor e eu vamos concordar, e creio que os irmãos também, não começou do dia para a noite. Foi uma rejeição gradual da Escritura. Não começa assim. Eu lembro que o pastor Heiker usou uma ilustração aqui certo dia, que é como alguém que dá um toque no volante. A princípio pode não parecer nada, mas em questão de metros, quilômetros, o carro vai estar dentro do mato. E é assim que começa. Foi assim que começou essa rejeição gradual da Escritura. Começa-se a mexer em coisas pequenas, a rejeitar a autoridade da Escritura em pontos que parecem insignificantes. Começa-se a fazer concessões em questões menores até passar para questões maiores. Os batistas italianos, eles começaram bem sua carreira, sob o apoio dos missionários americanos da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Eles que começaram o trabalho ali de desenvolvimento batista naquele país. Mas na década de 50, a coisa começou a desandar. E como começou a desandar? Como geralmente acontece, tem acontecido aqui no Brasil também. Seminaristas foram estudar em seminários liberais na Suíça e na Inglaterra,
e eles voltaram trazendo uma nova visão de fé batista. Eles diziam que deveria ter uma ênfase maior na política e nas atividades sociais, em detrimento da esfera individual, santidade, arrependimento, salvação, por meio da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus que nos substitui no castigo de Deus contra o pecado. Então foi assim que começou a situação por lá. E infelizmente, essa visão foi prevalecendo ao longo dos anos e a autoridade da Escritura foi sendo minada. Por causa disso, em 1979, lembrem-se como isso começou na década de 50, em 79, os missionários americanos, os batistas do Sul, iniciaram um processo de desligamento dessa parceria com os batistas italianos, reduzindo gradualmente as ofertas que eles mandavam para lá. E essa parceria encerrou definitivamente em 1982. Hoje, 70 anos depois, cerca de 70 anos depois da entrada do liberalismo teológico nas igrejas da Itália, quais as consequências disso? Quais são os desdobramentos? Eu tive acesso a um relatório que apresenta um panorama da deplorável situação da União Batista Italiana. Esse relatório foi preparado por um casal de missionários batista que atua na Itália, inclusive a esposa, ela é brasileira, e o casal acompanhou o pastor Heiker durante a turnê dele naquele país, e o relatório corresponde àquele período. Vejam alguns desdobramentos da entrada do liberalismo teológico, ou seja, a rejeição da autoridade da Bíblia, na igreja italiana, que foram apresentadas nesse relatório. Primeiro, a Bíblia não é considerada inteiramente, cada palavra, como palavra de Deus, mas um livro cheio de erros e imprecisões. Por exemplo, uma revista de EBD, adotada nas igrejas batistas italianas, diz o seguinte a respeito desse livro de Jonas aqui, que nós estamos estudando, abre aspas: como já dissemos, o livro de Jonas não é um conjunto de profecias, mas um conto. Para ser mais preciso, há quem o defina um romance. O livro de Jonas não trata de fatos que acontecem realmente, mas se trata de uma novela ou de parábola inventada artisticamente. Isso está sendo ensinado nas EBDs das igrejas batistas italianas, para as nossas crianças, para os adultos. Ou seja, de acordo com a teologia liberal, tudo que nós estamos examinando aqui em Jonas é uma mentira. Tudo que nós estamos examinando aqui em Jonas é um romance, é uma história qualquer. Sendo assim, eu pergunto, qual é a diferença de nós estarmos aqui esta noite na igreja, ou você estar na sua casa assistindo uma novela qualquer com um enredo horroroso daquela emissora imunda? Qual é a diferença de estar aqui assistindo uma novela, considerando a perspectiva liberal? Se a história de Jonas e a Bíblia inteira não passa de uma fábula, de um romance, como dizem os liberais, o que a gente está fazendo aqui? Tu está perdendo o teu tempo, eu estou perdendo o meu, estudando a Bíblia para ensinar aqui uma mentira. É melhor a gente colocar uma novela no telão para exibir. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Por que você não está no bar enchendo a cara? Por que você não está fazendo qualquer outra coisa ao invés de estar aqui? É a isso que os liberais estão te encorajando. Uma mentira, é uma perda de tempo nós estarmos estudando a palavra de Deus. Eles estão dizendo é que Deus é mentiroso. E a palavra de Deus é verdadeira, infalível, inerrante, como temos enfatizado aqui. Meus irmãos, outra consequência do liberalismo teológico na Itália, para você ter, não acabou ainda, seja forte. Outra consequência do liberalismo teológico na Itália, a União Batista Italiana, ela subscreve a teologia gay, e isso significa que o homossexualismo não é encarado como pecado, conforme diz a Escritura, por exemplo, em Romanos 1, para citar apenas um texto. Em consequência disso, realiza-se casamentos homossexual em igrejas batistas italianas. E tudo isso recebe o endosso, a chancela dos principais representantes da União Batista Italiana. Por exemplo, quando o pastor Reich esteve lá, a secretária executiva da Convenção Batista Italiana, da União Batista Italiana, que é o equivalente à Convenção Batista Brasileira, ia para as reuniões executivas acompanhada da namorada. Correto, pastor Reich?
Outro exemplo, expresso nesse relatório que eu tive acesso, a diretora do Departamento de Teologia da União Batista Italiana chegou a levar crianças da sua igreja para a Marcha do Orgulho Gay. Imagina um dia, Deus o livre e guarde, a irmã Olga chega aqui e nos diz: olha, hoje eu vim pegar as suas crianças para levar para a parada gay que vai acontecer aqui na Praça da República. Vocês entendem? Olha a reação dos irmãos. Percebem o absurdo disso daí? Essas são as consequências de rejeitar a autoridade da Bíblia, meus irmãos. Por causa disso, o casal de missionários batista que preparou esse relatório desligou-se recentemente da União Batista Italiana, após 16 anos trabalhando naquela convenção, tentando reverter esse quadro aqui. Hoje eles estão ligados a uma denominação, uma outra denominação local, mas que está fundamentada nos pilares da fé cristã. Infelizmente, irmãos, parece distante. Por que eu estou falando da Europa? Porque nós estamos falando do outro lado do planeta, e não tem nada a ver, por assim dizer, com o nosso contexto. É porque, infelizmente, esse mesmo veneno que está lá na Europa chegou aqui no Brasil também, na década de 50 e 60. No mesmo período, na mesma época em que chegou à Itália. E a entrada das ideias liberais foi por meio também das instituições de ensino teológico e editoras de denominações históricas, luteranos, batistas, presbiterianos, metodistas, etc., que começaram a adotar em algum nível pelo menos, esse ensino. E os efeitos devastadores dessa teologia, da teologia liberal, foram mais lentos do que na Itália, é verdade. Chegou na mesma época, e aqui o desenvolvimento não tem sido tão devastador, repentino como foi na Itália. Mas hoje no Brasil, nós já temos denominações históricas pregando abertamente o universalismo, ou seja, que no dia do juízo final, todas as pessoas serão salvas, independentemente de terem crido em Cristo ou não. Outros têm dito, vocês sabem, que a Bíblia precisa ser atualizada. Algumas igrejas históricas, inclusive batistas, começaram a ordenar mulheres ao ministério pastoral, o que historicamente prefacia a ordenação de pastores homossexuais. Eu vou mais adiante e digo aos irmãos que a atividade missionária da igreja brasileira e as agências missionárias do Brasil, infelizmente, têm enfatizado cada vez mais as atividades sociais do que a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Portanto, meus irmãos, há um sentido em que há uma parcela significativa da igreja brasileira, considerando as denominações históricas, que está entorpecida, caindo gradualmente em sono profundo, porque rejeitou a autoridade da palavra de Deus, a autoridade da Bíblia, porque dizem que Deus é mentiroso, e a igreja tem se escondido no porão obscuro da teologia liberal. É por isso que nós não devemos ser mais leais às tradições do que à palavra de Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é importante dizer, meus irmãos, que toda essa tragédia aqui ocorreu também no nível individual. Ocorre também no nível individual e tem ocorrido. Quando nós começamos a selecionar aquilo que nós devemos obedecer da palavra de Deus, em nada nós nos diferimos dos liberais. Quando você coloca a sua opinião, a ciência, a filosofia, a psicologia, a política acima das escrituras, você já rejeitou a Bíblia tal qual um liberal. Rejeite a autoridade da Bíblia. Deixe de confiar na Escritura. Então você vai ver o que vai acontecer. Você estará dando legitimidade para o pecado e para o diabo dominar a sua mente e seu coração. E aí, meus irmãos, a porta está aberta. Toda essa imundície entra na sua vida e na igreja que rejeita a autoridade da palavra de Deus. Se você deixar de confiar na autoridade da Bíblia, você estará abrindo a porta para todas essas coisas. Nós nunca devemos permitir, no menor nível que seja, que essa atitude liberal controle os nossos pensamentos, meus irmãos. Nunca devemos permitir chegar a esse ponto. Qualquer desconfiança que nós tenhamos da palavra de Deus
nós devemos debelar do nosso coração. Não significa que nós não podemos ter questionamentos, desejar aprender mais, mas desconfiar que o que está escrito aqui é verdade, é satânico, porque foi isso que o diabo fez com Eva, lá em Gênesis. Foi isto mesmo que Deus disse? É isso mesmo que Deus está falando? Olha só como o diabo tentou Eva. Será que Deus é verdadeiro mesmo? É verdade o que ele está falando? A essa altura, meus irmãos, quero lembrá-los do trajeto que nós percorremos aqui, nessa segunda metade do versículo 5. Nós consideramos o fato de Jonas estar dormindo no porão do navio. Isso significa que ele se tornou mais insensível espiritualmente que aqueles marinheiros pagãos. Depois nós examinamos que essa insensibilidade espiritual de Jonas o conduziu inevitavelmente a uma condição de falsa paz, mesmo ele estando no pecado. E como Jonas foi parar nessa triste condição? Nós acabamos de responder essa pergunta aqui, argumentando que toda essa tragédia ocorreu porque Jonas rejeitou a autoridade da palavra de Deus. Agora, finalmente, eu estou ansioso para afirmar aqui, é que somente a misericórdia de Deus pode despertar Jonas desse sono profundo. É verdade que logo mais no versículo 6, você pode conferir na sua Bíblia, Jonas vai despertar desse sono profundo, ele desperta fisicamente com uma repreensão dos marinheiros. O que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então está aqui os marinheiros repreendendo Jonas, e ele desperta. No entanto, é somente no ventre daquele grande peixe, nas profundezas do oceano, que Jonas vai despertar espiritualmente do seu profundo sono. Somente ali é que ele vai despertar e clamar ao Senhor por salvação, graças à misericórdia de Deus que estava governando toda aquela tempestade e o conduzindo àquele ponto. Nem o barulho da tempestade, nem a culpa interna o acordou. Somente a tempestade enviada misericordiosamente por Deus o iria despertar daquele sono profundo. Da mesma maneira, meus irmãos, as pessoas que rejeitam a palavra de Deus e em consequência disso caíram em sono profundo, nunca despertarão se Deus não enviar misericordiosamente uma tempestade. Somente a misericórdia de Deus pode despertar essas pessoas do sono profundo. Porque, em primeiro lugar, as pessoas em sono profundo não estão conscientes do seu pecado, da sua condição. Só recupera a consciência quando acordam. A segunda razão é porque a pessoa em sono profundo não gosta de ser acordada. É por isso que os profetas de Israel eram apedrejados no Antigo Testamento, porque eles iam repreender o povo e o povo não gostava de ouvir a repreensão. Então, é sempre uma grande misericórdia, meus irmãos, uma tempestade enviada por Deus, embora ela seja assustadora, porque somente Deus pode impedir que alguém durma profunda e eternamente na falsa paz do pecado. Deus poderia deixar que aquele navio fosse até Tarsis, e Jonas se manteria, permaneceria na sua condição de pecado. Deus poderia permitir que Jonas continuasse fugindo, mas Deus interpela a fuga de Jonas por meio daquela tempestade, porque Ele é misericordioso, e só Ele poderia acordar Jonas. Apenas Deus poderia acordar Jonas. Como diz um hino que eu gosto muito, Brilha Jesus, que expressa perfeitamente essa verdade aqui. Jesus Cristo é a luz do mundo, nos acorda do sono profundo. E tudo isso daqui diz sobre a sua condição, meu amigo. Olhe para você que está aqui esta noite. Você tem fugido de Deus, e essa tempestade foi enviada por Ele para despertar você desse sono profundo, dessa falsa paz no pecado. Deus está dizendo: acorde, desista dessa fuga, você está em perigo. Pare agora mesmo, ouça a voz do Senhor tentando te acordar esta noite. Olhe hoje mesmo para Jesus Cristo e receba seu perdão e graça para que você tenha uma segunda chance com Deus. Só assim você poderá acordar desse sono profundo e ser salvo da tempestade, da ira de Deus. Quem sabe essa tempestade que você está passando
foi enviada pela grande misericórdia de Deus para te acordar. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você vai continuar fugindo? Quero falar com você essa noite. Está fugindo de Deus, que não entregou ainda a sua vida a Cristo, que tem desfrutado de uma falsa paz no pecado. Talvez você esteja achando que está tudo certo na sua vida. Talvez você esteja achando, não reconhecendo que essa tempestade tem a mão da misericórdia de Deus. É com você que eu quero falar essa noite. E talvez você não tenha outra oportunidade de despertar desse sono profundo. Talvez a única oportunidade que você tenha é hoje, essa noite, com a voz de trovão da palavra do Senhor ressoando no seu coração. Há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo? Que deseja despertar desse sono no qual se encontra essa noite? Alguém aqui essa noite, levante a mão, por favor, indique a sua atitude, que você não quer permanecer nessa condição, levantando uma das suas mãos, e eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Não adie mais esse dia. Você não sabe para onde está indo. Você não sabe se Deus voltará a ter misericórdia da sua vida. Levante uma das suas mãos, por favor. Lá em cima, amém, querido irmão. Mais alguém aqui embaixo? Ali à esquerda, amém. Ao fundo, amém. Mais alguém? Mais alguém deseja entregar a vida a Cristo essa noite? Não permita que o diabo te mantenha sentado nesse banco. Um dia eu cheguei aqui e sentei no último banco dessa igreja, passando por uma terrível tempestade. Eu atendi ao chamado do Senhor. Amém, já vi sua mão, filha. Eu atendi a esse chamado do Senhor. Ele me despertou desse sono profundo. E o que meus amigos e minha família às vezes diziam que era só uma fase, pela graça e misericórdia de Deus, se passaram 7 anos desde então. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqueles que Ele acorda jamais dormirão eternamente. Amém, meus irmãos? Você que levantou a sua mão, venha aqui comigo à frente, por favor. Eu quero orar contigo. Permita-me, me dê essa honra de orar com você essa noite. Venha aqui à frente. Não tenha medo, venha corajosamente aqui à frente para nós orarmos juntos.